Então, convido a todos para que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, sentindo o amor, nos envolver da espiritualidade amiga que nos acompanha. Vamos sentindo a presença dos nossos mentores, a presença desses amigos espirituais que estão sempre conosco, nos inspirando, nos protegendo, nos auxiliando em nossa jornada terrena. Vamos sentindo a presença dos mentores deste trabalho, do Espírita Soul, gratos a esse irmão pela sustentação, pelo suporte, que nesse momento possam nos permitir estar ligados de todos os cantos desse país. Todos uníssonos no pensamento, com o mesmo objetivo. Vamos nos ligando também aos mentores das nossas casas, os mentores dos nossos lares, companheiros que nos auxiliam mantendo a harmonia da nossa casa, nos auxiliam durante a nossa noite de sono, guardando-nos, protegendo-nos, nos auxiliando nesse local que é um local de refazimento e de muito aprendizado. Vamos abrindo as portas da nossa casa para as equipes de limpeza, de proteção, de higienização e a espiritualidade através dos índios itaporãs, brogotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulaminho, vão adentrando em nossa casa, passando por todos os cômodos, higienizando, limpando, retirando formas, pensamentos, miasmas, negatividades, queimando tudo com seus incensos, higienizando todos os ambientes. Retornamos à entrada da nossa casa, nos ligamos a Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, e pedimos que ele designe um ou mais seus soldados à frente da nossa casa, guardando e protegendo ao longo de toda essa semana. E assim a gente vê a nossa residência em volta de muita luz, protegida por uma cúpula, e no seu topo é hasteada uma bandeira branca, um farol reluzente. É percebido de longe pela espiritualidade. Que os nossos irmãos possam se fazer presentes, acompanhando o nosso Evangelho, participando. Nos ligamos às equipes espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, agradecidos pela sustentação, e vamos nos ligando aos apóstolos e aos primeiros cristãos, esses irmãos devotos do Cristo, dedicados não só aos ensinamentos, mas também a deixar as suas vidas para iniciar uma vida nova, uma vida do apostolado, uma vida de resiliência, de abnegação, que serve de exemplo para todos nós. Vamos nos ligando também à nossa Mãe Maria de Nazaré, sentindo o seu carinho, o seu abraço, o seu calor de mãe. Ela nos acolhe, acalma os nossos corações, entregamos em suas mãos as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dores. E ela nos guia até Jesus. Vemos a figura do Mestre reluzente se dirigindo em nossa direção e agradecemos ao Mestre por tantos ensinamentos deixados e pedimos que nos dê sustentação para nossa transformação moral, para que tenhamos amor próprio,
e compreensão de nós mesmos através da percepção das nossas falhas, dos nossos defeitos. Nos ligamos ao Pai e agradecemos a Deus pelo dom da vida, por estarmos hoje aqui reunidos, por termos a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades, por termos saúde, por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti. E dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho de hoje. Espero que todos estejam bem. Boa noite, Edu, Estudo Espírita. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite para todo mundo que chegou durante a nossa prece. E bora para o nosso estudo de hoje. O que será essa parábola da rede? Eu não conhecia, confesso para vocês. Não conhecia. Não me lembrava, pelo menos, né? E do que será que ela trata? Vocês deram uma espiadinha? Não é o Big Brother, mas deu uma espiadinha. Vamos falar da parábola da rede. Eu vou fazer a leitura dela primeiro para vocês, e aí a gente faz toda a análise do que ela significa, do que ela nos traz de ensinamento, tá bom? E ela diz o seguinte: finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentados, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 50. E a parábola da rede é uma parábola bem rica, ela traz várias informações que a gente pode destrinchar. E por que ela começa com Jesus falando finalmente o reino dos céus? Porque ela é a última de uma série de 7 parábolas que estão contidas, né, nesse Evangelho de Mateus. E curiosamente, a gente até o momento, né, desde que a gente iniciou esse estudo das parábolas, a gente estudou quantas parábolas? Exatamente 7, né? São as 7 parábolas: a do semeador, a do joio e do trigo, a do grão de mostarda, a do fermento, a do tesouro escondido, a da a da pérola, que a gente estudou na semana passada, e essa semana a gente estuda a da rede e fecha esse ciclo de 7 parábolas. Por que elas fazem parte de um pacotão? Porque todas elas abordam o reino dos céus, né? E ele traz, cada uma dessas parábolas acaba trazendo uma prerrogativa, ou seja, um direito que nós precisamos adquirir para a gente conseguir alcançar esse reino dos céus. E isso deixa tudo interessante, né? A gente no começo não percebe, e depois a gente vai juntando as peças desse quebra-cabeça e vai percebendo que todas essas parábolas elas estão conectadas, elas têm um sentido, e quando a gente vai ver, todas elas acabam abordando alguma coisa muito específica. Tem algumas que elas são coligadas, mas são 7 parábolas diferentes. E essa parábola, ela acaba citando peixes, né? Mas não é sobre peixes. Ela cita o fim do mundo, mas ela não é sobre o fim do mundo. Essa parábola ela acaba abordando ciclos evolutivos. Esse ciclo, ele funciona
da seguinte forma, né? Somente e exclusivamente através das nossas escolhas, assim como os peixes, né, no mar, da vida que nós navegamos as nossas próprias águas, por vezes elas são tranquilas, por vezes essas águas são mais turbulentas. Na calmaria, quando as águas da vida elas estão tranquilas, a gente curte, a gente aproveita. Já quando elas estão turbulentas, a gente fica bastante agitado, a gente se preocupa, a gente maldiz Deus. Mas a gente esquece, quando maldiz Deus, quando a gente se agita, se preocupa, a gente acaba esquecendo da função do planeta Terra, né? Que é uma escola, é um hospital. Ela não é um lugar de passeio, ela não é um lugar para nós tirarmos férias, né? E aí, como um planeta de provas e expiações, não sendo esse lugar de puro lazer, a gente vai vivenciar algumas tretas que vão testar a gente, né? Vão testar determinados sentimentos, vão testar determinadas sensações que nós, em outras vidas, ou às vezes nessa vida mesmo, em algumas outras oportunidades, não tivemos êxito em superar. Então, a gente vai vivenciar aquelas situações para a gente conseguir ter essa superação e, naturalmente, uma evolução em espírito. Mas aí a gente tem várias questões, né? Como é que a gente consegue responder bem quando nós somos desafiados? Como que a gente consegue responder quando a nossa paciência, quando nós somos testados? Como que a gente responde perante as dores, perante as doenças? Como que a gente responde hoje perante uma traição, de um amor, de uma amizade? Como que a gente responde hoje através ou por conta de uma perda material, ou na falta mesmo, né, desse bem material? Como que a gente responde quando a gente tem o nosso orgulho ferido? Quando aquela coisa nos machuca e nos coloca lá embaixo. Como que a gente responde quando nós somos colocados dentro de uma situação de vingança? E como que nós respondemos à falta de perdão? Então, vejam que tem uma série de situações que a gente é testado diariamente, né? Eu citei, sei lá, 10, mas existem inúmeras situações, e cada uma dentro da necessidade evolutiva de cada um de nós. Tem gente que não vai passar por nada disso, e tem gente que vai passar por tudo isso e vai se dar muito bem, porque aquilo não afeta mais essa criatura. Mas a maioria de nós, quase na nossa totalidade, somos atingidos através do nosso orgulho ferido, através da nossa vaidade. A gente vai se incomodar e aquilo vai fazer mal, e aquilo vai trazer dores. Todos esses testes, se a gente não vivenciou, a gente pode vivenciar. A gente não vivenciou nessa vida, vivenciou em outra encarnação, né? Em algumas a gente passou bem, outras não. Só que tem situações que a gente também, dessas situações que eu citei, fez alguém passar. Nós fomos os causadores dela. E aí, graças à misericórdia divina, nós temos hoje a possibilidade do resgate, a possibilidade de expiar essas situações para a gente entender que nada disso que eu citei é bom para a alma, né? É bom, a gente se sente bem, se sente à vontade. Não, nada disso. Boa noite, Rosana. E a gente acaba falhando, né? A gente é negligente hoje e por todos os séculos que já passaram, a gente já teve várias ações, várias atitudes onde a gente falhou e a gente teve negligência. Porque a gente acabou esquecendo dos compromissos que a gente tem, esses compromissos cristãos ensinados por Jesus, de amar o próximo, de servir a humanidade, foi ficando de lado e a gente acabou esquecendo por N motivos.
E não é costume, entrando um pouquinho na relação da parábola, não é costume para quem não conhece, os pescadores pegarem aqueles peixes, né, que, como na parábola disse, né, os peixes que não são bons, e colocar eles deitados lá na praia, mortos, não é uma prática comum, né? Se eles pescam esse peixe ainda em mar, eles vão verificar, ou no rio, vão verificar que aquele peixe não está em boas condições para consumo. E o que ele faz? Ele solta o peixe de novo no mar. Por quê? Essa prática comum entre os pescadores? Porque esse peixe não está totalmente desenvolvido. E quando esse peixe ele é devolvido para o mar, ele ganha uma nova oportunidade para crescer, né? E ele vai vivenciar situações diferentes. Essa oportunidade de crescer serve para os peixes e serve para nós. Quando nós estamos aqui nesse mar, entre encarnados, todos nós somos os peixes dessa parábola, né? Os peixes bons, os peixes ruins, estamos todos envolvidos, né? A oportunidade que a gente tem para crescer é onde? Dentro do mar, dentro da encarnação. Então, o momento certo para a gente aproveitar essa vida é agora, enquanto a gente não foi levado, enquanto a gente ainda está aqui. Não porque o fim do mundo vai acontecer, como traz a parábola, né? Mas porque nós estamos vivendo um momento de transição, um momento de mudança. Porque como espíritas nós não acreditamos, né, nessa questão do fim do mundo, o mundo vai acabar, vai vir um asteroide aí, vai acabar com tudo, traz os dinossauros de volta, né? Não é assim que funciona a lei de progresso, a lei de evolução nos orbes. A gente já estudou isso, né? A gente entende já que somos espíritos imortais e que os planetas, assim como nós, também passam por mudanças e transformações e evoluções. Essa é a lei do progresso, né, que é ensinada na lei, no livro dos Espíritos. E essa evolução planetária a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não é o fim do mundo, é o fim de um mundo velho para a chegada de um mundo novo, né? São ciclos, como eu disse. Esse ciclo vai encerrar hábitos ruins, costumes ruins, comportamentos de ódio, comportamentos de lutas armadas, de guerra, incluindo até a ciência, a filosofia e as religiões que não estão de acordo com as máximas do Cristo, que pregam sempre, né, o amor e o respeito do próximo. Então, não serão criadas coisas que levem para objetivos que não sejam o amor, o respeito ao próximo. Não haverão religiões que abordem o mal, que abordem a falta de respeito, a discriminação, o ódio. Tudo vai estar andando na mesma linha, ressonante. E aí as pessoas, nessa transformação planetária que a gente viverá, espero eu, né, elas não vão mais tolerar determinados comportamentos, né? E o planeta também não, porque tudo estará vibrando na mesma sintonia, na mesma evolução. E a gente percebe, a gente já conversou isso em alguns outros evangelhos, né? A gente já percebe um pouco dessa mudança nas crianças de hoje, né? As crianças, elas respondem de uma forma completamente diferente das crianças do passado. Elas entendem o que é a violência e já falam, não, isso é violência, não faça mais isso. Não, não jogue lixo no chão. Não, isso não é legal. As crianças falam, né? E a gente já percebe que se elas têm esse comportamento desde pequenas e carregarem para si, para a sua vida, teremos seres humanos naturalmente melhores. Os filhos dessas crianças serão melhores. E os filhos delas, melhores ainda. Então, essas pessoas não vão ter mais espaço, né? Comportamentos ruins não terão mais espaço. O que vai ter, basicamente, é um caráter ilibado, um caráter honesto, né? Um equilíbrio entre os seres viventes dentro do planeta e onde vai, claro, naturalmente ser carregado, né, de amor, de paz, de fraternidade. Então, quando chegar a fornalha do fogo, como diz a parábola, né? Essa parábola ela acaba representando todas essas
provas, essas expiações que a gente vivencia no mundo de hoje, né? Que nós já enfrentamos e que nós continuamos enfrentando ainda hoje. Porque Jesus alertou no Evangelho de João, vou fazer uma leitura aqui, no mundo tereis provações. Jesus avisou, mas animai-vos. Então, tem esperança. Eu venci o mundo. E Jesus venceu o mundo como? Aí que está o exemplo, né? A forma como Jesus venceu o mundo é a forma que a gente tem que carregar para a nossa vida. O comportamento que Jesus utilizou para vencer o mundo é o comportamento que nós precisamos para que nós também vençamos. E aí a gente sabe, né? Jesus é outro nível, outra esfera. A gente não está tão Jesus assim, mas a gente está em busca dele. E a gente pode fazer o nosso esforço, fazer a nossa parte. E o choro e os rangeres de dente, né, citados, né? O choro é o que vai fazer parte daqueles que estão sofrendo, daqueles, né, que não estão felizes. Mas o choro também representa a busca da resignação, né? Quando a gente observa algo, acha bonito e pensa assim, puxa vida, eu alcancei isso, eu consigo mudar, a gente se emociona e tem esse choro. E o ranger de dentes, não. O ranger de dentes já ele é do comportamento daquela pessoa que nega, né? Que não aceita, daquela criatura orgulhosa, daquela criatura revoltada, que não aceita vivenciar a humildade, que não aceita as responsabilidades que a nossa evolução, que é essa mesma lei do progresso, faz com que nós obrigatoriamente vivamos. E ela ainda quer muito a questão da terra, a questão da matéria, a questão das férias, do curtir, do passear. E antes da gente encerrar, queria trazer um alerta sobre essa parábola. Ela não é só sobre não espíritas. Porque a gente, espírita às vezes tem um orgulhinho guardado dentro de nós, né? A gente pensa, quando a gente fala determinados comportamentos, na hora a gente pensa no outro, né? A gente pensa nos amigos, no espírita, nos companheiros de trabalho, no espírita, a gente pensa nas outras religiões, a gente pensa no político, a gente pensa em todo mundo, mas a gente acaba esquecendo de nós mesmos, das pessoas que convivem conosco no centro, porque dentro do centro nós temos o comportamento, fora nós não somos a mesma pessoa, né? Então a gente gostaria de ser a mesma pessoa, mas nem sempre a gente consegue. Então, essa parábola não é para os outros, é para todos nós. Todos nós somos esses peixes pescados. Então, a gente não pode ser arrogante e pensar dessa forma. Jesus convida todos nós, para sermos os seus discípulos, para que a gente alcance esse reino dos céus. Que nós sejamos seguidores dessa vontade de Deus. Que a gente possa fazer parte dessa grande família de espíritos puros um dia ao qual Jesus pertence. Ele nos convidou, ele nos trouxe o caminho, os caminhos. Cabe a nós as nossas escolhas, os nossos comportamentos. Como eu disse, a hora é agora, estamos no limite já. Se a gente não concorda com um monte de coisa que está acontecendo na Terra, de coisas erradas, eu quero dizer, possamos ter uma chance para voltar ao planeta, senão nós vamos ser direcionados para outros planetas, em qual tenham a nossa vibração, a nossa sintonia. Mas para que a gente consiga vivenciar, buscar Jesus, a gente precisa cuidar dos nossos bons hábitos, né? Que a gente consiga fazer parte dos bons através do amor, através da instrução, da caridade, que a gente absorva esses ensinamentos de Jesus. Então a rede na parábola ela acaba representando essa lei de amor, aonde todos os peixes são colocados sem distinção. E depois é feita a separação desses peixes. Muito parecido
não é sem querer, né, com a parábola do joio e do trigo, ao qual eles são identificados, né? Qual que é o joio, qual que é o trigo, e é feita a separação na sua colheita. E no caso dos peixes, a mesma coisa. Só que o que a parábola mostra, o que a gente pode absorver, não que a parábola mostra, mas o que a gente pode absorver, é que mesmo os peixes que não são os aproveitados, os escolhidos, os seletos, eles têm uma outra oportunidade na vida real. E a gente tem que abraçar essas oportunidades que estamos vivenciando. Nessa rede vão ter pessoas de todos os credos, de todas as raças, de tudo. E serão julgados de acordo com as obras do Pai. Então, não vale só a gente conhecer Jesus. A gente também precisa praticá-lo, né? Não vale a gente ser somente pescado. A gente tem que ser selecionado para ser um peixe bom, para que a gente possa estar dentro dessa rede e não devolvido ao mar. É indispensável que sejamos bons. E se a gente precisar voltar para o mar, que a gente volte, que a gente absorva e aprenda com todas as adversidades que esse mar vai nos trazer, para que um dia esse pescador venha e de fato nos leve para a rede, para o reino dos céus. Beleza, gente? Como a Ellen comentou, né? O reino dos céus está dentro de vós. Vós sois deuses. Nós temos toda a capacidade, a potencialidade de vivenciar aquilo que Jesus nos trouxe, né? Que Jesus nos ensinou. Às vezes a gente não tem vontade, às vezes a gente tem preguiça, às vezes a gente esquece, às vezes é difícil, muitas vezes vai ser difícil, e outras vezes a gente entra num comodismo também. Então, em algum momento, esse comodismo, essa preguiça, essa vontade de não querer mudar vai nos cutucar. Essas águas vão ser cada vez mais turbulentas e a gente não vai suportar mais, até que a gente entenda como ultrapassar pela correnteza. E aí a gente consegue, através desse aprendizado, superar os nossos limites, superar as nossas adversidades e alcançar o reino dos céus. Beleza? Preparem as suas águas para a gente fluidificar. Podem colocar aí os nomes das pessoas para a gente fazer as vibrações. Nesse momento vamos novamente orar e vibrar amor aí para os nossos irmãos. Que nesse momento nós possamos fortalecer a nossa conexão junto da espiritualidade presente e vamos sentindo sair de nós boas energias, energias de amor, energias de gratidão, energias de esperança. Vamos sentindo essas energias saindo de nós, do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. E essas energias vão se encontrando nas mãos da espiritualidade presente. E esses irmãos do alto vão direcionando para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerras, por aqueles que sofrem por desastres naturais, pelos que sofrem a fome e a miséria. Vamos vibrando ao nosso país, por essa pátria bendita que nos acolhe. Vibremos por todo o Brasil, vibremos por todas as capitais, pela classe política, por Brasília. E vamos vibrando as pessoas que se encontram nas ruas, abandonadas, sem família, por vezes no vício,
no relento. Vamos vibrando as crianças nos orfanatos, aos encarcerados nas prisões. Vamos vibrando as pessoas doentes em seus lares. Aquelas criaturas que sofrem violência doméstica. E vamos vibrando os hospitais, seus enfermos, as UTIs e aos profissionais da saúde. Vamos vibrando aos nomes colocados aqui nos comentários, ao Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, ao José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, a Terezinha Soledade, ao William Góes, a Lorival Oliveira, a Denival Santos, a Carlos Antônio. Pela saúde física, mental e espiritual da família Maia Ribeiro, a Esmeraldina, ao Lauro, a Edna, ao Edson, a Cecília Cristal, a Edilene e a Jéssica. Vibremos a Mônica Cardoso Felácio, a Rafaela Batista Caetano, a Almira Carvalho, a Maria Artemis Amaral da Silva e sua família. Vibremos a Marcos, Aline, Cristiane Leite, Maria de Fátima. Vibremos também a Franciele, a Stephanie, a Bruna, a Letícia, a Lívia, ao Theo e ao Ricardo. Vibremos pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, a Sidney de Lima Batista e pela saúde física e espiritual da família Marim, da família Batista, da família Fontanello, da família Vaz e da família Marco. Vibremos ao Eumano Menezes e família. E a Cláudia pede proteção às suas filhas Carol e Marina. Vibremos ao Mateus Nascimento, a Heloísa, a Sachiel, a Gabriel, a Maria Helena, a Helena, a Tatiana e por toda a humanidade. Vibremos a Aline Remígio e família, ao Odair Renaldinho e família, ao Theo Benevides e família, ao Fred Menarbini e família. Pela saúde física, mental e espiritual de Neroaldo, de Vera, de Pedro, de Juliana, de Pedro Filho, Milena, Maria Júlia, Letícia, Arthur, Ana Lúcia, Fabiola e Gustavo. Vibremos também ao Saulo, ao Samuel, a Eliana, ao Ian, a Sandy, Cristina, Cláudia, Vitória, a minha família. Muito obrigado, Jean. Eu peço vibrações a um amigo do passado que desencarnou essa semana, o Miraldo. Peço que toda a sua família seja envolvida em muita luz, seja amparado tanto ele quanto os seus familiares nesse momento de perda. Vibremos a Maria Marcileide e Souza, e a Fabi Zermiane e família, como a Leila colocou aqui. Peço vibrações também aos meus familiares, a minha mãe que está nos acompanhando aqui nessa live, meu irmão, minha cunhada. Peço vibrações a Neuza de Oliveira, ao Anderson de Oliveira e também aos profissionais da Clínica Fecundar, a minha esposa, a minha filha. E que nesse momento, caso a gente não tenha colocado o nome de alguém, que possamos mentalizar essa pessoa recebendo toda a sustentação da espiritualidade. Sejam vibrações de amor, sejam vibrações reparadoras, curadoras, que nós possamos imaginar essa pessoa envolta de muita luz nesse momento. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas nesse momento os remédios salutares para a nossa melhora física, para a nossa melhora espiritual. Pedindo que o Dr. Bezerra e sua falange cuidem de nós durante a noite de hoje, estabelecendo as nossas energias durante o sono, para que tenhamos uma semana melhor, mais preparada.
E ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade leve aonde for necessário. E assim, agradecidos por mais esse momento, por mais essa oportunidade, vamos pedindo que o Pai nos envolva em sua luz, protegendo-nos ao longo dessa semana de toda e qualquer negatividade. Possamos manter essa proteção através das nossas boas atitudes, das nossas boas palavras, dos nossos bons pensamentos e atrair somente coisas boas para nós. E encerramos o Evangelho de hoje dizendo: nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho de hoje, sem antes trazer um recadinho para vocês, é claro. A gente tem um grupo de estudo, vocês já devem ter ouvido falar durante o nosso Evangelho, algumas pessoas que estão nesse grupo também nos acompanham aqui semanalmente, e é um grupo de estudo, né, virtual. A gente já fez o estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, e agora a gente vai começar o estudo da obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Então nós estamos abrindo inscrições para quem tiver interesse. As aulas acontecem de forma virtual, é claro, todas as quintas-feiras, às 20h30 no horário de Brasília. E se vocês tiverem interesse de participar, entre no perfil do Cantinho Espírita, o link de inscrição está lá. Eu vou depois postar de novo, já trouxe no story, mas ele expirou, né? Vou trazer de novo essa semana, forçar durante a semana, durante todos os próximos domingos até o final das inscrições, eu vou estar reforçando aqui. E em paralelo a isso, a gente está fazendo o sorteio de 2 livros dessa obra que nós vamos estudar. Então vocês podem estar procurando o post oficial, tá? Aqui no perfil, e seguir lá as regras para vocês poderem estar concorrendo, caso tenham interesse também de participar do nosso grupo de estudo, tá bom? Quando começa? Essa é uma boa pergunta que eu vou te responder já, Rosana. Espera aí que eu já te falo. Deixa eu olhar aqui que eu de cabeça não lembro. Já te falo, Rosana, quando começa. Deixa eu entrar aqui. Se a internet me ajudar, é claro. Se não me engano, é primeira ou segunda semana de fevereiro, tá? Deixa eu abrir aqui e já te falo. Peraí, gente, não foge não. O estudo vai começar no dia 8 de fevereiro, tá? Então, como eu disse, ele é todas as quintas-feiras, vai ser todas as quintas-feiras, mas assim, não posso participar, queria quinta-feira às 8h30, não posso. Isso não impede de você de não participar do grupo, porque essas aulas elas ficam gravadas e as pessoas que estão dentro do grupo, elas têm acesso a essas aulas para poderem assistir em qualquer momento, na hora que vocês puderem, né? E aí é bem legal. A gente tem um grupo depois no WhatsApp, onde a gente interage sobre assuntos diversos, na verdade, né? Fala sobre as aulas, mas também fala sobre a doutrina e debates em geral. Então é muito rico e é bastante bacana. O grupo é bastante consolidado, como eu já disse, a gente já vem de 2 estudos sequenciais. Então, vai ter aí essa oportunidade até o dia 26. Vai ser feita essa inscrição, então esse link vai estar aberto até o dia 26. Então tá lá no perfil do Cantinho Espírita, depois vocês dão um pulo lá. E a gente vai estudar a edição original, que é trazida pela FEAL, a editora, tá? Tem versões posteriores, mas elas contêm adulterações
na obra de Kardec foram inseridas informações e conteúdos depois que ele morreu, que não foi deixado por ele. Então a gente vai estudar essa obra original, tá bom? E é isso, pessoal. Falei demais. Semana que vem eu falo disso de novo. E vocês podem estar interessados em participar aqui do nosso grupo de estudo. Vai lá no cantinho, se inscreve. E quiser, quem sabe, levar de lambuja um livro novo, desse que nós vamos estudar, entra lá no link oficial, no post oficial do nosso sorteio, tá bom? Beijo para todos, beijo no coração, bom domingo, abençoada semana, nos vemos no próximo domingo. Tchau, tchau.